Já estamos de volta com uma história que começou com um gesto simples e se transformou em um movimento de amor chegando até muitas pessoas. Acompanhe agora a história do projeto Fio de Luz. Eu posso dizer e você vai concordar. Esse tipo de cena contagia. Mesmo sem conhecer cada história, a gente sente a vontade de se cuidar, de manter a vaidade viva. Mas esse tipo de sentimento que cada uma delas tem, não se compra. Mas aqui em Belo Horizonte, eu aprendi que ele se doa. Isso porque você não imagina a luta que cada uma delas teve para chegar até aqui. O sorriso leve de hoje nem sempre foi assim. Algumas já venceram, outras ainda estão lutando e algumas estão começando por agora. Estamos falando do câncer, mas mesmo diante de tudo isso, a alegria que existe neste lugar resiste à dor, porque é aqui que muitas delas voltam a encontrar luz. Seja bem-vindo a Fio de Luz. A ONG Fio de Luz, ela transforma vidas através da doação de perucas de cabelos humanos, que traz de volta o sorriso e a autoestima dessas mulheres que estão em tratamento oncológico. E juntamente conosco, ninguém faz nada sozinho, nós temos os nossos parceiros, que são os salões parceiros que cortam gratuitamente para aquelas pessoas que vão doar os cabelos. Temos os hospitais parceiros que arrecadam os cabelos e trazem para nós também. E lá nesses hospitais parceiros nós temos um banco de perucas montado para que as pacientes, quando chegam lá para o seu tratamento, elas não precisam vir até aqui. Elas recebem lá mesmo durante o tratamento. E as pacientes que são dos hospitais que não são parceiros, vem até aqui na nossa sede e escolhe também a sua peruca totalmente gratuito, sem nenhuma burocracia. E ainda bem que existe esperança, e essa luz em meio à capital mineira que ilumina dias difíceis, porque o câncer não afeta apenas o físico, mas também está ligado à autoestima. E a queda do cabelo, na mulher em especial, causa muito, esse déficit de autoestima, e já ligada a todo um processo de tratamento, uma posterior cirurgia, ou uma cirurgia às vezes já de cara, tudo isso impacta muito na autoestima das mulheres. Então é algo que a gente conversa muito com elas, explica, e assim, eu acho que cada uma lida de uma forma diferente, mas com certeza impacta e a gente tenta amenizar isso da melhor forma, Eu oriento um pouco que a queda de cabelo normalmente acontece 2 semanas após o início da quimioterapia, e aí as possibilidades que ela tem, Tem algumas mulheres que preferem assumir a careca, mas outras sentem muita autoestima, da alopecia, da queda do cabelo, e aí a gente opta às vezes por isso mesmo, as doações, outras coisas. E o fio que liga esses dias difíceis, dias de luta, chega exatamente aqui, a ONG Fio de Luz, que fica num dos bairros de Belo Horizonte. E quem passa por aqui, por essa rua, nem imagina que este local, que parece uma casa e que de fato também tem a missão de proteger, de abraçar e devolver a autoestima para quem se vê perdendo o cabelo. Eu sou massagista esportivo, trabalhei num clube aqui de Minas Gerais, o Minas Tênis Clube, por mais de uma década. No ano de 2008 eu saí do Minas Tênis Clube e comecei a trabalhar com vendas de cabelos. Tempo depois eu abri uma loja de cabelo aqui em Belo Horizonte. Um certo dia chegou uma jovem usando um turbante e começou a falar com uma das nossas atendentes sobre o problema que ela estava enfrentando, o câncer. Ela olhava no painel onde estavam expostos os cabelos e dizia o seguinte: se eu tivesse dinheiro eu comprava aquele cabelo para vocês fazerem uma peruca para mim, mas eu não tenho dinheiro. Nesse momento eu me aproximei da moça, vi que ela estava chorando. Chamei uma das nossas tecedeiras e pedi que medisse a cabeça da moça. Nesse momento a moça questionou: mas por que medir minha cabeça? Eu não tenho como comprar a peruca. Eu disse: não se preocupe, eu vou te doar a peruca. Ela ficou toda emocionada. Ela então se sentou, servimos uma água e mais ou menos ele escolheu o cabelo, mais ou menos 1h20, 1h30, a peruca estava pronta. E ela ficou toda feliz com aquela peruca, com o cabelo que ela mesma havia escolhido. O tempo foi se passando. Aí mais ou menos 1 ano e 6 meses depois, ela me ligou, falando que precisava falar comigo pessoalmente. Então combinamos de nos encontrarmos na loja. Ela chegando lá com um envelope em mãos, me abraçou e disse: Ed, eu venci o câncer, eu estou curada. E você foi um dos grandes responsáveis por minha cura. Muito obrigado. Aquilo mexeu tanto comigo que não saía da minha cabeça ouvindo a Dominique falar que estava curada.
Um certo dia eu estava em casa, às 4 da manhã, de joelhos, orando, quando o Espírito Santo falou aos meus ouvidos, doar perucas. E isso repetia assim, sabe? Doar perucas. Nós sabemos que uma peruca tem um valor alto, né? E eu assim não me via em condição de fazer esse trabalho. Mas eu simplesmente escolhi a obedecer à voz do Senhor, assim que ele disse, doar perucas. Foi então onde eu viajei a São Paulo, comprei 80 quilos de cabelos, eu pedi que confeccionasse todos em perucas. Como era início de um trabalho, eu separei 30% para as despesas e 70% para a doação. Aí então nasceu a ONG Fio de Luz. As tecedeiras são a parte fundamental de todo esse processo. São elas que, com cuidado e dedicação, dão forma a cada peruca, fio por fio. Mais do que montar cabelos, elas ajudam a reconstruir a autoestima e fazem parte da realização das pessoas. É gratificante demais. Assim, é coisa que eu acho que a gente não tem nem palavras para expressar, sabe? Na hora que a pessoa chega e dá aquele abraço forte na gente, porque recebeu a peruca, tá com o cabelo de volta, com a autoestima de volta. Tanto que a ONG surgiu assim, né? Quando a menina recebeu a primeira peruca lá, que o Ed fez essa doação para ela, sem ter a ONG nem nada, né? Ele tinha a loja de cabelo e ele fez a doação para a moça. Ela ficou tão feliz que o tratamento dela ficou mais fácil e de repente ela voltou falando que já estava curada. Então você vê o grau que é, né? Então a satisfação da gente é imensa, não tem nem palavras. O funcionamento da ONG Fio de Luz, hoje no início nós tínhamos uma tecedeira, hoje nós temos 6 tecedeiras, são 6 pessoas que confeccionam perucas, trabalham por produção. O tempo todo elas estão produzindo perucas para nós entregarmos aos pacientes que estão passando pelo tratamento do câncer ou outras patologias que provocam a queda dos cabelos. A ONG ela transforma a vida todos os dias. Cada paciente que chega aqui, cabisbaixa, com um sorriso, né? Sem sorriso muitas vezes, elas quando colocam a peruca e se olham no espelho, o que a gente ouve aqui é, agora eu me reconheço novamente no espelho. E o que elas também falam muito aqui, a maioria, eu acho que sim, uns 95%, que mais difícil que saber do diagnóstico é saber que vai perder os cabelos. Porque o cabelo é a moldura do rosto da mulher e nós somos vaidosas. E o cabelo para nós, como diz a Bíblia, né, é o véu da mulher. Então, assim, é um trabalho maravilhoso. A ONG Fio de Luz, hoje ela está presente em 38 centros oncológicos. Acredito que ontem vocês viram lá que tem um expositor de perucas. Assim tem em todos os outros centros oncológicos onde a Fio de Luz está presente. Hoje ela está presente em 4 estados brasileiros, mais Distrito Federal. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Espírito Santo, Distrito Federal, Atlanta e New Jersey, nos Estados Unidos, e também no IPO, Instituto Português de Oncologia. E fomos conhecer um deles, a Santa Casa de Belo Horizonte, e que numa parte do prédio é direcionada para quem está em tratamento contra o câncer. São muitos guerreiros e guerreiras. Uma delas é a Cleusa, dona de um sorriso contagiante e que há pouco tempo viu suas forças se renovar quando ganhou uma peruca da Fio de Luz. Aí eu fiquei muito feliz. Nossa, foi um alívio que eu tive na minha vida. Meu Deus do céu. Eu nem estava esperando, pior que eu não estava nem esperando eu ganhar. Eu disse, agora não vou ganhar nada do cabelo, eu vou ficar sem cabelo mesmo. Não vai ter onde eu tirar e comprar, eu não vou ter condições de comprar. Então eu vou ter que ficar com isso mesmo, igual eu tô. Só botar trancinha no meu cabelo, sair. Lisar cabelo. Aí de repente vai cair tudo, perder tudo, né? Eu nem acreditei, com Deus. Não acreditava que eu ia perder meu cabelo assim tão facilmente. Eu me perder tudo, mas perder logo o cabelo. Sabe quem também sentiu suas forças renovadas? A filha que não sai do lado da mãe por nada. Pois é, né? Ela já estava nessa depressão do cabelo. Aí entrei, né, na principal ali e vi vários tipos de peruca. Eu falei assim, mas como consegue? Aí eu perguntei o rapaz que trabalha na portaria e ele falou comigo assim, olha, deixa na assistência social que lá eles vão te falar como que é.
Aí depois eu perguntei pro porteiro ainda assim, mas deve ser muito difícil, né, concorrer a essa vaga, porque são muitas pacientes que necessitam. Aí eu falei assim, mas vai lá assim mesmo. Desci, cheguei lá na assistência social, ela falou assim, não, nós temos aqui sim. Temos perucas aqui sim, e é só ela descer aqui e a gente vai experimentar. Falei, pronto, agora eu vou trazer alegria para ela, ainda nem sabia, né? Quando eu cheguei no quarto aqui, falei, mãe, a senhora conseguiu a peruca? Não consegui nada, vocês demora muito. Não, conseguiu, mãe, tenho certeza, a assistência social vai vir aqui conversar com a senhora. E aí já veio, e já trouxe as perucas para ela experimentar. Mas que vida, foi vida para ela. E hoje aí, sorrindo, lá em casa não tinha espelho. Hoje a primeira coisa que ela olhou foi no espelho e passou um batom. Olha aí, que bonito. E tudo isso quem vê de perto é a assistente social do hospital, que ajuda a ligar as histórias de pacientes à ONG Fio de Luz. Então, nós atendemos pacientes, né, de toda a grande BH, região metropolitana e interior também. São pacientes que já vêm para o tratamento oncológico aqui com a gente no Instituto. E são pacientes do SUS, diretamente do SUS. Então, são pacientes, né, que a gente tem toda a classe social e para início de tratamento mesmo. Ele passa pela primeira consulta com a especialidade e aí define se vai fazer cirurgia, se vai fazer quimioterapia, radioterapia ou tudo, né, o tratamento como um todo. E aí esse paciente, o atendimento com o serviço social é um atendimento de porta aberta. Esse paciente ele pode vir diretamente, né, para ser atendido ou encaminhado pela equipe multi, que são os médicos, os enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, né? Eles veem alguma demanda desse paciente e encaminham para o serviço social. Eu vejo que em toda a minha vida, em toda a minha história, tem Deus. Eu entro com a fé e Deus com a ação em cima da minha fé. E agora eu quero trazer você para mais perto. Nós vamos conhecer algumas histórias de quem teve a sua vida ligada com a ONG Fio de Luz. E por mais que tenha vencido o câncer, elas escolheram não perder o vínculo com este local. Uma delas, para minha surpresa, era alguém que eu já conhecia, mas não imaginava que fosse também quem ajudava a sustentar o brilho no olhar de tantas outras. E dentro do hospital eu fiz a obra. Eu entreguei 352 grandes conflitos. Eu ganhei almas para Jesus, eu cantei dentro do setor de quimioterapia, fiz curso de capelania para ter acesso a outros setores dentro do hospital. Então eu fiz a obra ali dentro, né? Tem até a música do Wesley que me ajudou muito, usa-me, né? Então eu falei, Senhor, eu vou me usar aqui, porque na igreja eu não tinha coragem de ir, até eu conhecer a ONG Fio de Luz. Todo o Ministério da Mulher, que é esse ministério que faz parte desse congresso em outubro, que é onde a ONG Fio de Luz vai todos os anos ajudar a acolher mulheres, doa perucas ali, ele doa perucas nesse congresso. A gente tem o Superação no dia seguinte, ele está lá com a ONG montada para ajudar e ele doa perucas, ele doa vida. Quem também atravessa esse caminho é a Neuza, que chegou com a filha para mais uma etapa. Hoje, ela decidiu se despedir dos fios que já vinham caindo. Um gesto de coragem diante da dor, mas também de entrega a um recomeço. Sim, é muito difícil, né? Uma fase, assim, muito difícil mesmo, porque tem que ter força, você tem que tirar força de onde você não tem. E ela tá ficando lá em casa, eu tô cuidando dela, né? Que é um tratamento muito difícil, muito rigoroso mesmo. Não é fácil. A gente tem que ter pé no chão mesmo e ajudar, porque sozinha a pessoa não consegue. Então, acho que é muito importante o trabalho deles, né? Esse trabalho é muito importante, ajuda muitas mulheres, a família, né, em si. A gente, eu que estou do lado dela, vejo, eu tenho certeza que vai trazer mais alegria para ela. E no mesmo dia, ela escolheu a peruca que mais gostou, saindo dali levando consigo mais do que um presente, mas um novo começo.
agradeço muito pela peruca, eu gostei muito também da peruca, né? Foi muito bom, eu amei mesmo. Já gostou dessa? Porque tem uma franjinha, né? Que é parecido com o cabelo dela natural. E graças às doações e ao apoio desses parceiros, esse projeto segue transformando vidas, fazendo da solidariedade um gesto que realmente faz a diferença. Então, a gente conheceu, né, a ONG através de uma pessoa lá na empresa, né, uma funcionária que também era amiga nossa antes de ser funcionária. E dentro da família dela, ela estava passando por esse problema, né, um câncer de mama. E ali a gente teve um contato imediato, porque ela falou que ela tinha recebido a peruca da ONG Fio de Luz. Até então a gente não conhecia essa ONG, mas a partir do momento que a gente conheceu, a gente apaixonou, né? Porque é um trabalho muito sério e assim, eu acho que quando a gente vai vincular a imagem da gente, da empresa, né, com alguma instituição, a gente precisa entender quem são eles, né? Se estão dentro dos mesmos princípios e valores que a gente acredita, né? Se estão ali coerentes com aquilo que a gente faz, né, como atitude dentro da própria empresa. Então, assim, a gente entendeu o trabalho que eles fazem, um trabalho assim muito profundo, né? E que vai de encontro à alma das pessoas. Então eu descobri a ONG Fio de Luz em Belo Horizonte através de parcerias, né, dentro do próprio grupo. Entrei em contato com a ONG e fiquei sabendo como que a gente fazia para poder contribuir. A partir daí, em 2024, a gente lançou o primeiro ano de campanha. Nós conseguimos arrecadar pouco mais de 100 mechas de cabelo. Estivemos aqui, fizemos a entrega e continuamos. 2025, a campanha aumentou bastante a adesão, resultando na entrega de mais de 400 mechas de cabelo para a ONG Fio de Luz. A gente vê o sorriso, né, de uma criança voltando ao receber uma peruca, ao realizar o sonho que era desde criança, desde pequeno, né? Porque ainda é uma criança, mas ver a emoção da mãe, do sonho do filho estar se realizando e poder ter contribuído com isso foi muito importante, muito gratificante. Como mãe, desde o primeiro contato com a mãe do João Guilherme, eu me coloquei no lugar dela, porque a gente sempre pensa, e se fosse comigo? Se fosse meu filho. E esse sentimento, né, de que a gente tem que fazer pelos outros o que a gente gostaria. Quem também passou por esse caminho foi a pequena Cecília, que hoje está curada e que volta para devolver o presente, transformando gratidão em esperança para outra criança que ainda vai precisar. Eu fui devolver a peruca que eles fizeram para mim. Eu trouxe uma peruca que a mamãe comprou. E vim trazer os cabelos que as pessoas doaram. Na verdade, assim, a Ceci, né, a gente passou por um câncer de rim aí no ano passado e ela perdeu o cabelo, né, sentiu muito essa queda, sofreu bastante porque ela é uma menina muito vaidosa, que vocês podem ver. E através da ONG, né, a gente conseguiu ter esse cabelo e o cuidado deles, assim, muito bacana, porque eles procuram fazer um cabelo igualzinho o da criança, assim, a gente mandou foto, a gente veio buscar, foi tudo muito perfeitinho, assim, e para a Ceci foi um alívio quando ela recebeu esse cabelo, porque muitas vezes ela não queria, né, sair de casa, ela não queria que as pessoas vissem, né, ela vulnerável daquela forma, sem o cabelo. Então, quando ela recebeu essa peruca, foi uma forma dela viver novamente, assim. Ela voltou a sair, voltou a, assim, né, dentro das restrições que ela tinha, mas ela voltou a ter vontade de ver pessoas, né, sem ter vergonha ali de estar carequinha. Então, agora que acabou o tratamento dela, que o cabelo dela voltou a crescer, ela falou, não, eu quero doar para que outras pessoas, novamente, porque, né, não tem obrigação, era um presente. E ela falou, não, né, eu não uso mais, então eu quero voltar com ela para lá para que a gente possa, né, trazer felicidade para outra criança, né, porque ela é feita sob medida, então provavelmente tem que ser para uma outra criança. E aí a gente aproveitou, outras pessoas assim do nosso meio se sentiram muito impactados, né, com essa história, e eu divulguei bastante sobre a ONG, então muita gente doou o cabelo. Então hoje a gente veio também, além de doar
a peruca, a gente também trouxe alguns cabelos para doar para fazer uma nova peruca, né, Céci? No final, assim, dessas história tão difícil que é o câncer infantil, nós, como mães, a gente, né, como família ali, a gente tenta se apegar às coisas boas ali dentro dessa situação. E me impactou muito a ONG Fio de Luz, porque você fica assim, gente, tem alguém querendo fazer o bem por simplesmente querer fazer o bem, por saber que aquilo ali vai mudar a vida de alguém, porque realmente muda. Eu digo assim, existem pessoas que vêm ao mundo para viver as suas vidas, olhar para si, e existem pessoas que vêm, que além de olhar para a vida delas, olham pela vida dos outros, né? Acho que o Ed é uma dessas pessoas. Ele não olha só para a vida dele, ele olha muito para a vida dos outros. Quer ser uma pessoa que faz um pouco mais de diferença no mundo, que faz um pouco mais de diferença na vida das outras pessoas. E quando a gente vê uma situação daquela, talvez quem está ali no dia a dia, as tecedeiras que estão ali fabricando, talvez faz aquilo quase que no automático. Mas na hora que vê o fruto do trabalho alterando o prazer em viver, ou devolvendo o prazer em viver para uma pessoa, aquilo eu acho que de fato motiva, de fato demonstra que nós temos muitas pessoas boas na sociedade, temos muitas pessoas boas, e que uma pessoa bem intencionada, colocando um pouquinho mais de força no dia dela, ela consegue levar alegria, levar felicidade, levar esperança para dentro, levar luz para dentro de outra família. Eu costumo dizer o seguinte, que se o Papai do Céu me levasse hoje, eu descansaria feliz no Senhor, porque essa missão a qual Ele me deu para estar à frente desse trabalho realmente é algo que de motivo de agradecer ao Senhor o tempo todo. A palavra é gratidão, não tem uma outra palavra, né? Porque eu sei que tudo que está acontecendo é o Senhor que tem conduzido esse trabalho desde o início e continua conduzindo. O Fio de Luz nos lembra que às vezes restaurar a autoestima é tão importante quanto o tratamento físico, que um gesto de generosidade pode alcançar milhares de vidas. O Fé em Ação vai ficando por aqui, mas na próxima semana a gente traz mais histórias que nos inspiram a fazer o bem. A gente se encontra, até lá!